No Clínica da Alma de hoje nós vamos falar sobre hipocrisia. Os pastores Rogério Goulart, pastor Rogerinho, pastor Guerra já estão aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Jean. Graças Maravilha. a Deus. Bom estar com vocês de novo, hein? Amém. E você que está aí do outro lado também, você pode participar do nosso tema de hoje. Para quem acompanha a programação ao vivo, você tem 2 telefones para os quais você pode ligar, o nosso CAT ou a Central de Atendimento ao Telespectador. Você pode ligar 31 3209 3301. Você ouve o atendimento até o fim, depois de teclar a opção 1, ouve o atendimento até o fim, para que a participação possa ser, então, de fato recebida, registrada, não é? E também nós temos o telefone ao vivo, 3253-3320, 3253-3320, para você falar diretamente aqui no nosso estúdio. Para quem possivelmente esteja acompanhando a programação reprisada, você pode interagir também pelo nosso Twitter e pelo e-mail, Twitter, @Clínica da Alma, e o e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Hoje, então, vamos falar sobre hipocrisia. Temos falado sobre esse tema já em alguns programas, e hoje nós queremos ainda complementar o assunto, não é? E sempre temos aqui uma reflexão bíblica, temos um conceito que é sempre colocado, não é, de alguma literatura. O pastor Guerra tem aqui para a gente, então, mais um conceito para trazer e nós vamos ouvir. Nós temos João 5, de 15 a 18, que fala assim: E aquele homem foi e anunciou ao judeu que Jesus era o que curara. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus respondeu para eles: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto faz o Filho, o faz igualmente. Então nós vemos aqui a questão dos judeus sendo confrontados, né? Nós vemos aqui um confronto e a questão aqui de hoje é como identificar os hipócritas. E Jesus, ele identificou ali aquela questão que os judeus, eles pregavam uma coisa e não viviam aquilo que pregavam. Então, quando a gente pensa sobre hipocrisia, por exemplo, a gente está pensando muito também no contexto religioso, eu penso, né? Porque às vezes as pessoas esperam tanto da religião, porque a religião, teoricamente falando, né, dentro da perspectiva humana, a religião teria que ser aquele lugar onde há transparência, as coisas são colocadas às claras ali, não há nada de trevas, né? E Jesus mostra que a religião não foi suficiente para isso. Exatamente. Quando ele faz esse confronto que o pastor Guerra citou aí agora. E uma coisa interessante aqui, que Jesus, ele é a luz. E eu creio assim, né, que ele chegou e ele tornou claro aquilo que estava oculto nas trevas, entendeu? Então, os fariseus, eles sentiram quando Jesus chegou: peraí, vamos ter que tirar ele daqui, de qualquer forma, até matá-lo, porque ele está mostrando um lado que nós não mostramos e que nós temos que manter, porque uma das coisas que o hipócrita quer fazer, ele quer manter aquilo que ele colocou, ou que ele ensinou, ou que ele aplicou. E se alguém vier e for luz na vida dele e começar a mostrar o que ele é de fato, ou mostrar o contrário daquilo que ele está fazendo. Você entendeu? Vai mostrar o contrário. Foi o que Jesus fez aqui. Mostrou o contrário. Igual você citou aí, o certo lá era eles pregarem a paz, pregar a alegria, tudo dentro de um contexto que não colocasse um fardo nas costas das pessoas. E eles colocaram um jugo ou um fardo, você entendeu, nas costas deles. E Jesus veio. Aí o que Jesus fala? Meu fardo é leve. Não é pesado, não. Não quer dizer que nós não vamos ter, mas leve. Um que a gente pode suportar, um que a gente pode carregar, é o que Jesus nos dá. Mas eles não, eles botavam um fardo pesado. Tinha mais um, eles colocavam um fardo no ombro do cara, mas não carregavam o deles não, entendeu? Só no ombro do outro. Então Jesus veio e trouxe à luz isso, ao entendimento
da diferença entre uma coisa e a outra. E esse tipo de gente ainda existe até hoje, né? Não era privilégio só daquela sociedade. Não, com certeza. Nós, inclusive, até falamos isso ontem, que aonde estão os hipócritas? Infelizmente, eles estão em todos os lugares. Eles estão em todos os lugares, estão em todos os níveis de relacionamento e, no caso, nós estamos dando uma ênfase maior à questão da religião porque nós estamos vivendo num contexto onde o nosso foco é trazer a luz do Evangelho, trazer a luz da Palavra de Deus e do amor de Deus. Então nós, com esse foco, nós não deixamos de sermos confrontados, Jean, com a própria questão da hipocrisia. Então, por isso que às vezes você pode estar pensando assim, mas vocês só estão falando muito a respeito de religião. Porque o nosso contexto, ele é um contexto no sentido não religioso, mas de um relacionamento com Deus. É um conceito de promover a piedade, de estar incentivando a compaixão, o temor a Deus, o relacionamento com Deus, uma maneira de viver onde realmente Deus possa manifestar a bênção e a paz e a abundância de bênçãos na nossa vida. Então, aí a gente tem focado ou falado mais especificamente nessa questão da religião. Mas nesse caso, nesse texto que o pastor Guerra acabou de ler, nós vamos ver que a hipocrisia dos fariseus não estava apenas em querer matar Jesus ou em confrontar Jesus. É o quanto que eles, por serem pessoas que se diziam tementes a Deus, por se dizerem autoridades religiosas diante do povo, por muitas vezes se colocarem em uma posição privilegiada na questão religiosa, no sentido de saber mais do que os comuns, vamos dizer assim, porque havia isso, né, esse sentimento no farisaísmo, de que eles tinham um conhecimento maior da lei. Aliás, eles eram chamados de doutores da lei. Doutores da lei. Quer dizer, o título para eles era muito importante. Era muito importante. E eles estavam condenando Jesus por Jesus ter feito um ato de compaixão com alguém, que é o propósito da lei. Então eles estão, e aí é que está a questão da hipocrisia, eles estão condenando alguém por ter feito algo que eles deveriam fazer. Então eles colocaram a lei, né, porque Jesus fez essa cura num sábado, acima do que a própria lei quer resguardar e o propósito para o qual a própria lei foi estabelecida. Então eles colocaram a lei acima daquele que criou a lei e acima do propósito da própria lei. Então essa é uma atitude que Jesus está confrontando. Mas a atitude deles foi uma atitude de hipocrisia, por quê? Eles deveriam promover o bem, eles deveriam promover a compaixão, eles deveriam promover a piedade, independente das circunstâncias. Eles deveriam trazer o reino de Deus para as pessoas. O reino de Deus para as pessoas, porque eles tinham esse conhecimento, eles tinham conhecimento, acreditavam nisso. E eles, além de não fazer isso, se levantam contra aqueles que fazem. E é aí que está a questão. Como que nós muitas vezes vamos identificar a hipocrisia? Quando nós vamos ver que alguém está se levantando para fazer aquilo que precisa ser feito e que nós não estamos fazendo. Isso incomoda. Isso incomoda. Com certeza, né? Exato. A questão do hipócrita, né? Fica igual que cara vendendo remédio para calo, mas com sapato rasgado, os calos tudo de fora. O remédio para calo e os calão tudo de fora. Será que aquele ditado também caberia aqui em casa de ferreiro, espeta de pau? Mais ou menos assim, quer dizer, o indivíduo, ele vende um produto, né? Ele trabalha com o produto, mas ele mesmo não usa o produto dele. Com certeza. Você sabe que isso é tão verdade que uma vez nós tivemos uma experiência, eu e minha esposa, nós fomos visitar um casal de amigos, eram conhecidos nesse período, e o irmão trabalhava nessa área de eletricidade, né? Eletricista, negócio.
Quando a gente entrou na casa do distinto, aí vem a surpresa, né? Aqueles fios de pendurado com o bico da lâmpada. Gambiarra. O negócio, o disjuntor, o negócio de acender a luz é 2 fios que engatavam. Aí você fica assim, como é que consegue esse negócio desse, né? Mas é como Você falou um negócio uma vez, eu estava fazendo cortar cabelo, passei na porta de um salão e eu olhei lá dentro, o cara sentado na cadeira e o cabeleireiro cortando o cabelo. O cabelo do cabeleireiro estava a coisa mais horrorosa do mundo. Eu falei assim, gente, isso é hipocrisia, o que esse cara está fazendo? É mesmo que uma pessoa obesa vender produto para emagrecimento, né? Quer dizer, o rótulo é completamente diferente. Ou seja, a hipocrisia é você falar uma coisa que você não vive. Não vive. Exatamente, você representar alguma coisa. Essa é a questão. E a gente sabe, trazendo isso também para os nossos relacionamentos interpessoais, né, saindo um pouquinho do aspecto da igreja, embora a gente viva essa realidade, a gente percebe como que isso é forte nos relacionamentos interpessoais. Falando no aspecto dos cônjuges, se existe alguma coisa que não está devidamente acertada, transparente, existe alguma situação por resolver, muitas vezes a comunicação vai ser usada para dar aquela tapa de luva de pelica, né? Então, assim, por tabela, né? Então, fala alguma coisa com ironia, ou muitas vezes com segundas intenções. Por quê? Porque existem situações a serem resolvidas. E isso, na realidade, é uma consequência de um processo não resolvido que gera uma ironia, que gera a questão da hipocrisia que nós estamos falando, né? Então, isso é muito importante, por isso a questão que nós estamos falando do relacionamento com Deus, ser um relacionamento de transparência, né? Porque nós abordamos ontem, o aspecto da religião é justamente aquilo que sai do âmbito da dependência de Deus e vai para a dependência humana, onde ele cria regras e cria usos e costumes para o quê? Para manter uma santidade ou uma aparência de santidade e se torna uma coisa religiosa, não é? Então é o esforço humano para tentar fazer com que a coisa seja santa, não é? Ou manter aquele brilho como aconteceu com Moisés. Né? Parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Mas mais fácil do que muita gente pensa é o ser hipócrita, né? A pessoa pode ser hipócrita até mesmo sem perceber que está sendo. Exato. Porque a gente está falando aqui, no caso, citamos um exemplo dos fariseus, mas às vezes o pai pode estar sendo hipócrita dentro de casa e sem perceber, e o filho não segue o caminho que o pai gostaria que o filho seguisse, vai para um caminho todo errado, porque vê o pai discursando uma coisa e uma prática de vida totalmente diferente. Muitas vezes é uma questão da aceitação, nós podemos colocar lá no templo, quando eles vendiam lá para o holocausto, né, o pessoal chegava lá e comprava para os animais para o sacrifício. Para o sacrifício. Agora, quem estava fazendo o sacrifício lá não sabia que aquilo era errado e mesmo assim aceitava o sacrifício porque a coisa estava na porta do templo. Então você vê que a hipocrisia ali de quem estava comprando, que estava sendo hipócrita, comprando uma coisa que ele não criou, pegando que ele não plantou, e o outro fazendo o sacrifício de uma coisa que ele sabia que estava sendo vendida na porta. Olha para você ver a forma que um já estava aderindo a uma situação de hipocrisia. Então, um hipócrita pode levar uma pessoa a aderir à situação dele. Ele criando situações e sendo aderido. Jesus chegou ali e irou com aquela situação. Ele falou, não posso aceitar isso. Mas os sacerdotes que se diziam homens da lei, se diziam que eram doutores da lei, aceitando o erro. Então eles estavam sendo hipócritas e aceitando um erro que estava acontecendo. Ou seja, porque era conveniente, né? Isso, porque a hipocrisia age por conveniência. Com certeza. Hoje em dia isso não é muito diferente, pastor Guerra. Você tem igrejas, nas igrejas em geral, situações, por exemplo, em que às vezes a pessoa ela não pode fazer parte da Santa Ceia porque ela é amaziada, mas o dízimo dela é recebido com toda a alegria naquela igreja. Né? Então ela não pode alguma coisa, mas pode outras coisas. E então, aí vem igual isso lá do tempo. Não podemos dizer que o hipócrita é aquele que promove uma balança de 2 pesos e 2 medidas? Com certeza. Sim. É aquele que para uns age de um jeito, para outro age de outro jeito também? É quando ele estabelece um conjunto de regras diferenciado, onde esse conjunto de regras, de alguma maneira, vai estabelecer algum benefício para ele. Então, quando é em meu benefício,
é o código de ética tal. Quando é para o benefício do outro, o código de ética muda. Então, isso é hipocrisia, é estabelecer dois padrões, é sair daquela que é a referência central. Por isso que a hipocrisia, Jean, ela mexe muito com a questão do nosso relacionamento com Deus. Porque para Deus não tem dois padrões, para Deus não tem duas medidas, para Deus não tem duas palavras, ou é sim, sim, não, não. Então, isso, quando nós permitimos esse relacionamento, ou quando nós fazemos, né, somos hipócritas, não só permitimos, mas somos hipócritas, nós estamos afrontando Deus. Por quê? Porque nós estamos estabelecendo em nome de Deus, principalmente quando isso acontece em nome do Senhor, em nome de Deus, um conjunto de regras e um sistema que Deus não criou, que Deus não aceita e que Deus não quer. Então, aí eu estou colocando em nome de Deus, né? E a religião ela tem essa tendência, né? Estabelecer em nome de uma santidade um sistema onde oprime as pessoas e na realidade não é santidade. Uma questão que me vem, você ia falar aí? Não, só ia chamar o pessoal de casa para participar. O senhor segura então a sua fala aí. Você que está em casa, né, quer dar a sua opinião, quer comentar conosco, para você que está acompanhando a programação ao vivo, nós temos o 31 32 09 3301, é a nossa central de atendimento ao telespectador. Por esse telefone você fala com um atendimento eletrônico. Se você quiser falar ao vivo conosco, né, a nossa diretora vai atender você através do 3253 3320, esse é o telefone ao vivo. E também você que quer utilizar Twitter ou e-mail, inclusive para quem acompanha o programa reprisado, é @Clínica da Alma, o Twitter, e também o e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Faça a sua pergunta, estamos falando hoje sobre hipocrisia, conte seu testemunho, né? E fique à vontade para interagir conosco dentro desse tema ou outra dúvida qualquer que você tenha. Se eu falar, pastor Guerra. Eu queria colocar duas coisas aqui, que muitas vezes a gente vê o hipócrita, né? Aquela pessoa que ele se torna na questão do mal mesmo, do pensamento dentro do mal. Mas tem algumas pessoas que elas podem ter umas atitudes de hipocrisia, mas talvez uma questão até de criação e de hábitos que são colocados. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade de falar não. Seria uma hipocrisia involuntária? Porque ela tem dificuldade de falar não. Ou então aquele que já acostumou com a gente trabalha muito com isso. Há pouco tempo eu estava ministrando um grupo, todos do grupo tinham dificuldade de falar não, todos. E eu vi assim que eu fui apurando e vi que em certas horas eles atuavam com a área de hipocrisia na vida deles, mas sem sentir que estava fazendo, por dificuldade de falar não. Então a gente foi apurando e tudo. Isso começou da infância, né? Foi oprimido, teve medo, então tem medo de falar não, carrega sentimento de culpa e a pessoa acaba sendo hipócrita. O medo de ser sincero muitas vezes também com as pessoas. Se eu falar ele vai se ofender comigo. É claro que nós temos que falar a verdade, agora existem formas de falar. Por isso, né? que eu estou colocando isso, Jean, porque muitas vezes a pessoa pode estar nos assistindo e falar assim, será que eu estou sendo hipócrita? Que muitas vezes ela está sendo por uma coisa que ela pode ser tratada. Essa questão do não, ela pode ser trabalhada. Entendeu? A questão você falou, a pessoa, ela tem medo de ser sincera e tudo, ou ferir as pessoas, ou trazer um sentimento de culpa. Eu perguntei, eu falei assim, não, quando eu falo uma coisa com uma pessoa e depois eu chego em casa e falo, meu Deus, por que eu falei não para essa pessoa? Nem dorme, você entendeu? De tão acostumada a não falar não, que nem dorme. Então a pessoa passa por esse processo. E isso tem que ter um tratamento, né? De repente a pessoa está assistindo e fala, peraí, mas eu não sou hipócrita. Mas eu não consigo falar não. Então vem esse processo. É a questão né? muitas vezes de pessoas que a gente fala que vivem engolindo sapos. Sim. Né? Muitas vezes esse fator de engolir sapos, na realidade, a pessoa acaba sendo conivente com algo que não concorda, aceita alguma coisa porque não quer, como você falou, não quer magoar as pessoas, né? Não quer que as pessoas sintam ou medo de ser rejeitado, por exemplo, né? Então acaba muitas vezes tendo uma postura, uma atitude de hipocrisia porque está aceitando algo
Me lembrei de uma situação aqui que é mais recorrente do que a gente possa imaginar, coisas do dia a dia, coisas práticas. Por exemplo, às vezes você é cristão e recebe um parente seu que não é cristão. E aquele parente bebe, né? E aquele parente bebe e fuma, e você não faz nada disso. E a pessoa vai para dentro da sua casa, fica uns dias ali, e ela leva bebida, leva cigarro e usa tudo dentro da sua casa. Você fica incomodado, mas você não quer falar porque você acha que vai destratar. Mas você vai ficando com o coração amargurado ali e vivendo uma vida de aparência com aquela pessoa, como se estivesse tudo bem, né? Aceitando situações, como você disse aí agora, sendo conivente com situações que você não deveria ser, né? Eu estou dando um exemplo aqui da bebida, do cigarro, no caso de uma família cristã, mas você tem tantos outros pecados que a gente acaba balançando a cabeça para eles, né? Porque nós não queremos parecer, talvez, radicais demais, né? Exatamente. E acaba sofrendo. Tem uma expressão que eu gostei muito quando eu vi, fala que a hipocrisia é a doença da autoimagem negativa. Sim. Então, a pessoa, muitas vezes, ela tem atitudes de hipocrisia, por quê? Porque ela tem uma imagem a respeito de si mesma que não é aquilo que é a verdade. Então, ela vive um engano ou, muitas vezes, ela não se permite confrontar ninguém porque até não se acha digna de confrontar alguém. Então, por exemplo, chegar perto de uma pessoa que é o seu líder ou que está com uma situação de autoridade em relação à vida dela. Como é que eu vou fazer? Né? Então, aí eu vou ser conivente. Me fizeram, inclusive, essa pergunta essa semana. Como é que eu faço? Eu vou ser conivente? Eu vou calar a boca? Eu vou murmurar? Né? Porque a atitude dessa pessoa era uma atitude de murmuração. Ela não falava com a pessoa, mas ela acabava caindo na situação de murmuração. Não concordo, não confronto, então eu murmuro. Aí acaba criando uma outra situação. Ela abre brecha contra ela mesma. Contra ela mesma. Enquanto o pecado do outro era só o outro, parece que era a mesma coisa. Agora ela está pecando. Exatamente. Um abismo chamando outro abismo. Chamando outro abismo. Então, essa é uma situação que a pessoa, muitas vezes, e isso acontece, por exemplo, no nosso relacionamento de trabalho. Nós temos que ser coniventes com a hipocrisia do outro? Não. Agora, como nós vamos nos posicionar diante disso? Aí é uma situação que você realmente precisa buscar sabedoria do Espírito Santo de Deus. E é porque identificar a hipocrisia, Jean, não é fácil. Porque as pessoas, elas... até você entender que aquilo que você está vendo é uma máscara, que não é o real, você já teve que... Eu penso que tratar a hipocrisia é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Porque botar o dedo na ferida e falar assim, ó, você tá assim... E provar pro cara que ele é hipócrita. Olha, não é fácil. A Bíblia tem um punhado de situações onde Jesus confrontou a hipocrisia. Mas não tem nenhuma situação onde um hipócrita tenha se convertido. Na Bíblia nós não temos nenhuma situação onde Jesus tenha confrontado a hipocrisia e esse confronto tenha gerado arrependimento. A gente poderia dizer que o caso da mulher samaritana seria um caso de hipocrisia e que Jesus faz um confronto com ela ali, ela que vivia uma vida de aparências, ela que morava ali com o sexto marido que não era dela, né? Ou seja, ela criou uma situação ao seu redor, a sociedade a via como alguém que poderia até ser visto como alguém feliz, como alguém que era bem-sucedido, não sei. Não seria esse um caso de hipocrisia que terminou, por exemplo, com uma transformação? Eu não vejo tanto a questão nessa mulher específica como ela sendo hipócrita. Por quê? Ela ia exatamente no horário onde não tinha ninguém na fonte para buscar água, porque ela sabia, que todo mundo sabia, que ela não vivia com um homem que era o seu marido. Então, ela sabia e ela tinha um estilo de vida onde ela se moldou à condição real dela, né?
Então, eu não vejo... Então ela se escondia. Exatamente. Jesus ali, ele traz esse confronto para ela no sentido até mesmo de se revelar a ela. E eu creio que esse confronto ele foi muito mais frutífero na própria cidade, né? Na própria Samaria, do que na vida da mulher. Ali foi algo assim, que Jesus fez por amor e misericórdia àquela mulher que já se sentia rejeitada. Por viver uma situação de pecado. Teve o confronto? Sim, Jesus deixou claro para ela que ela estava numa situação de pecado, que ela sabia, porque a resposta dela foi essa. Senhor, com quem eu vivo agora, esse não é o meu marido. Já tive tantos, mas este não é. Então ela sabia. Então, mas ela não tinha uma solução para o problema. E Jesus dá a solução para o problema dela. Tem uma passagem interessante, também veio à mente aqui agora, daquela mulher adúltera, né? Que Jesus falou assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Eu acho que todo mundo ali pensou, não, a turma toda, né? Todo mundo com a pedra na mão, todo mundo não ficou ninguém. Não, e dizem que tinha um português, quando ele falou isso, o português, deu uma pedrada. Aí perguntaram para ele, mas você nunca errou? Ele falou, dessa distância aqui, nunca. Então, aquele é um grande exemplo, né? De confronto com a hipocrisia. Quem não tem pecado que atira pedra. E possivelmente, talvez até homens ali que tenham cobiçado aquela mulher estivessem querendo apedrejá-la ali, né? Porque a hipocrisia, ela realmente esconde algo lá de dentro que só Deus pode confrontar. A verdade de Deus, né? E uma coisa interessante, se nós pegarmos esse texto e a gente trazer para uma contextualização nas nossas igrejas, hoje em dia a gente está jogando pedra na liderança, não é? Porque se eu estivesse no lugar, talvez eu faria diferente. Não faz nada, ainda fala que faria. Isso, exatamente. Não é? Muitas vezes os pais estão jogando pedra no filho, porque o filho está rebelde, o filho não está na igreja, o filho está desviado. Não é? Então, muitas vezes a gente tem percebido que as pessoas estão com as pedras nas mãos o tempo todo dentro das igrejas. E não só nas igrejas, dentro de casa, não é? Jogando a pedra na esposa ou no esposo, sabe? Jogando pedra no vizinho, né? Sempre as pedras estão na mão, né? Para ferir, para atingir alguém. E normalmente é a mesma atitude de um fariseu, né? Porque a gente aponta o dedo e diz que não está fazendo isso, não está fazendo aquilo outro, conquanto muitas vezes nós mesmos estamos fazendo. Então, na realidade, hoje nós estamos tendo um nível de relacionamento nas nossas igrejas que nós estamos muito preocupados com o meu bem-estar, com a minha vontade, o meu querer, ou seja, o meu espaço dentro da igreja, e somos tão prontos a pegar a pedra que às vezes já está nas mãos, né, e atirar, acertar um colega, né, de ministério, pastor, muitas vezes as próprias ovelhas estão sendo feridas com situações que nós muitas vezes somos muito prontos a jogar as pedras, a pedra da acusação, a pedra muitas vezes, sabe, de trazer à luz o pecado e não tratar, muitas vezes jogar as pessoas para baixo, né, para elas se sentirem mais inferiorizadas ainda, mas na realidade muitas vezes só para aliviar, nós nos sentirmos na realidade maiores e aceitos pelas pessoas. Então, sabe, essa questão da hipocrisia, ela está em todos os ambientes, em todos os lugares. Mas eu quero nessa manhã trazer essa luz para as nossas vidas, pegando esse texto ali a respeito das pedras e de nós olharmos, analisarmos as nossas vidas. Quantas vezes, talvez no ambiente de trabalho, talvez aqui mesmo, não é? Nós estamos sempre com as nossas pedras nas mãos, sempre prontos para sermos até mesmo os primeiros a jogar a pedra. Não é? E porque depois da primeira pedra lançada, existe um estímulo para que outras pessoas joguem as suas pedras e elas até têm, muitas vezes, uma anuência para também jogar a pedra. Então, que a gente possa fazer uma análise, pensar nisso, né? Quantas vezes nós estamos tendo atitudes tremendamente hipócritas, sempre prontos com as pedras nas mãos para jogar no primeiro que tentar cruzar a nossa vida. Né? E para ajudar os nossos telespectadores, não é, que ou identificaram em si mesmos ou no contexto à sua volta a questão da hipocrisia, existem alguns princípios que a gente pode
trazer aqui para que eles possam aplicar na sua própria vida, no seu contexto, coisas que vocês usam ali no Clínica da Alma, né? no acompanhamento em grupo ou individual, que facilitaria para que essa pessoa seja curada, liberta de hipocrisia? Uma das coisas assim é a pessoa tirar a trave do olho, né? Porque muitas vezes ela está olhando, mas esqueceu que no dele tem, né? Então ele tem que tirar dele primeiro para poder apontar o dedo para o outro, sabe? Eu acho assim, uma das formas da gente mostrar a pessoa também é confrontar ela com a situação que ela está criando. E mostrar para ela, igual Jesus fez aqui, mostrar a luz para ela. Realmente confrontar o erro. Muitas vezes as pessoas procuram a gente e elas muitas vezes estão abertas. Só não está conseguindo ainda enxergar o erro delas. Aí a gente vai direcionar ela para enxergar o erro e também ver se ela está disposta a largar aquilo. Porque muitas vezes está sendo bom para ela, aquele mal está sendo bom para ela. Você está disposto a abrir mão disso, a encarar a situação? Ontem mesmo eu confrontei uma pessoa assim, falei, está disposto? Não, pastor, tô. Então vamos tomar uma outra postura aqui. Você vai deixar esse lado. Quer dizer, se a pessoa não estiver disposta, não adianta insistir, né? Tem que estar disposta. Porque senão você vai queimar combustível à toa. Isso, exatamente. Vai se desgastar. Exatamente. E pode até fechar uma porta para um futuro próximo, né? Com certeza, isso mesmo. Uma das vantagens, Jean, que nós temos lá na clínica é que normalmente as pessoas elas nos procuram. Elas podem até não nos procurar com a intenção ou entendendo que ela está vivendo uma vida de hipocrisia. Mas elas nos procuram porque entendem que há determinadas coisas na vida dela que não estão ajustadas, há feridas e sentimentos que precisam ser tratados. Então, quando a pessoa nos procura, aí nós temos uma maneira, uma porta onde nós podemos entrar e até mesmo trazer esse confronto quando muitas vezes ele é necessário. É diferente, por exemplo, de uma situação onde você vai até a pessoa para confrontá-la. Então, de uma certa maneira, nós ficamos numa posição de pegar, a pessoa veio e a gente vira e fala assim, olha, você quer ou não ser curado? Né? Porque se você veio nos procurar, então é porque você está querendo ajuda. Então, e nós estamos te indicando isso. Né? Você está vivendo uma vida de fantasia, você está vivendo um personagem. Você está com problema na sua autoimagem. Isso está fazendo você viver uma vida que não é a vida que você quer viver e nem é a vida que Deus tem para você. Você não é isso. Então, quando a pessoa vem até nós, você de alguma maneira, né, tem essa oportunidade de falar, claro, com sabedoria, sem, né, espantar também a pessoa, porque a nossa intenção, já que ela veio, é que ela fique. A confiança mútua tem que acontecer. Né? O nosso sistema é conserva, né? Exatamente. O mais difícil é ela vir. Depois que ela veio, aí a gente vai realmente, né? Mas a partir do momento que ela já se predispôs a buscar ajuda, fica mais fácil. Aí vem aquele negócio. Você realmente quer? Então, se a pessoa realmente quer, nós vamos mostrar, caminhar, tentar fazer com que ela enxergue as circunstâncias que geraram aquilo na vida dela. Porque a semente do pecado, nós nascemos com ela, sim, mas ele pode ter diferentes faces, né? Ele pode dar diferentes frutos. A hipocrisia é um dos. Então, não é uma situação que ela tem uma base, ela tem um histórico. Ninguém nasce hipócrita. Nós vivemos numa sociedade hoje em que parece que a hipocrisia está bem latente, né? A sociedade, ela tem um discurso, você vê nas redes sociais, sobretudo na questão de gênero, né? A gente vê a questão da identidade, da opção sexual. Então, há um discurso assim muito superficial aqui, mas uma outra prática, você vê nas leis que tentam votar. Exato. Quer dizer, a sociedade ela está imersa
numa hipocrisia. Hipocrisia, exatamente. Porque a gente Inclusive, olha isso. Os termos usados, né? Eu falo assim, eu te prometo, Jean, que eu vou fazer isso. Você entendeu? Uhum. O cara fala ali, já sabendo que não vai poder fazer. Sim. Você entendeu? Então ele usa um termo já, né? Ou muitos até juram, né? Eu juro, né? E vou fazer e depois Sim. ali Essa é a realidade que a gente vê nessa sociedade, que é uma sociedade extremamente altruísta, uma sociedade extremamente hipócrita, né? Onde o hedonismo é a prática, não é? Onde o culto ao eu, o culto à beleza, o culto à personalidade, a aparência, não é? Então é apresentado um modelo. Então, assim, se você não prescreve isso, ou seja, não contempla, Tá fora. Tá fora. Você não é aceito, você não é bem sucedido, você é frustrado. Ó, a gente está chegando ao final do programa de hoje, a gente vai ter que... parece que tem um acampamento ainda Isso que eu queria falar rapidinho, então, que nós vamos ter nos dias 28, 29 e 30 de novembro, no nosso acampamento Clínica da Alma. Então, o que é o acampamento Clínica da Alma? É um final de semana intensivo, onde nós vamos para um sítio aqui próximo de Belo Horizonte, e ali nesse sítio vamos ficar acampados na sexta, sábado e domingo, né? Começando sexta-noite, terminando domingo à tarde, onde ali nós vamos ter várias ministrações nessa área de restauração, cura, libertação. Então, se você tem vivido dias onde você tem lutado com situações extremamente depressivas, sabe, complexos dos mais variados, as fobias, os medos, enfim, nós estamos assim convidando você a participar conosco nesses dias. Entre em contato conosco lá no nosso escritório, ou você envia um e-mail, está aparecendo na tela os nossos contatos. Né? Existe possibilidade de você fazer parcelamento do cartão, enfim. É só entrar em contato que a gente vai passar para você todos os dados. É o nosso último acampamento neste ano, né? Então o próximo só a partir de fevereiro de 2015. Então corra lá, faça já, reserve a sua vaga que nós vamos ter assim um tempo precioso juntos lá nesses dias. Então entre em contato com o e-mail mclinicadaalma@gmail.com, M de Ministério, clinicadaalma@gmail.com, e também você pode ligar 34299514 ou 34299515 e será atendido ali por essa equipe preciosa. Obrigado, pastor.